joelho se dobrará, e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Vem, é tempo para adorar. Vem, entrega-lhe o teu coração. Vem, que me estás para adorar. Vem, diante de Deus tal como estás. Vem, toda a língua confessará tu és Deus, todo joelho se dobrará, e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Toda a língua confessará tu és Deus, todo joelho se dobrará, e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Vem, é tempo para adorar. Vem, entrega-lhe o teu coração. Vem, tal como estás para adorar. Vem, diante de Deus tal como estás. Irmãos, antes de entrar na mensagem de hoje, eu quero ainda referir-me à mensagem da semana passada. Com 2 listas de 6 itens cada uma, eu admito que a mensagem da semana passada possa ter sido, assim, um alimento um bocado pesado. Mas acho que com um bocadinho de esforço, sobretudo com trabalho de casa de revisão, pode não ter sido ensinamento perdido. Podem sempre olhar para estas mensagens mais substanciais como um voto de confiança do vosso pastor no vosso crescimento espiritual. O apóstolo Paulo, por exemplo, não pôde fazer isso com os irmãos de Corinto, na altura em que ele escreve a primeira carta. No capítulo 3, no versículo 1, ele escreve o seguinte: Irmãos, pela minha parte não pude falar-vos como a pessoas que vivem do Espírito, mas como pessoas muito apegadas a este mundo, como crianças na fé. E no versículo 2 ele diz ainda: Dei-vos leite a beber em vez de comidas fortes, porque não aguentavam e nem agora aguentam ainda. Então, quando eu vos trago pregações que exigem mais esforço de estudo para vocês, é bom sinal. É sinal que reconheço que já cresceram o suficiente para não ficarem só pelo leitinho de bebé e aguentarem, usando as palavras do apóstolo Paulo, comida forte. Além disto, tenha neste caso a possibilidade de voltar a ouvir a mensagem da semana passada. Nem tudo é mau nas restrições atuais. Rever as gravações é uma coisa boa que temos agora e que não tínhamos antes. Mesmo assim, continuo a recomendar que tomem anotações, papel e caneta. E se além disso forem capazes de ensinar aquilo que aprenderam a alguém, então estarão muito próximos de conseguir reter entre 80% a 90% daquilo que ouviram. Então, antes de prosseguir, gostaria que daquilo que eu falei na semana passada guardassem pelo menos uma característica de cada uma daquelas listas. Uma negativa,
da lista das características da velha vida e uma positiva, da lista da nova vida em Cristo. Eu falei delas no contexto dos relacionamentos entre nós como comunidade, mas elas aplicam-se igualmente a outras áreas de relacionamento, como sejam a área conjugal, a área familiar e a área profissional, que são as áreas que o apóstolo Paulo vai tocar a seguir e que nós iremos desenvolver hoje. A negativa é a mentira. A mentira é do pior que pode acontecer e que rebenta com qualquer relacionamento. Eu não me canso de afirmar isto porque tem sido o que tenho observado durante estes dias que o Senhor me deu aqui sobre a terra. Por que é que a mentira é tão perigosa? Sobretudo aquela meia-verdade ou apenas um pequeno desvio da verdade. Aquela ocultação subtil de pequenos pormenores. É perigosa porque o resultado é a desconfiança. E não há nada pior para qualquer relacionamento do que a desconfiança. Na maior parte das vezes, a mentira nem surge porque queremos objetivamente enganar alguém. Pelo menos no contexto de uma comunidade cristã. Em outros contextos pode ser que sim, porque realmente há muita maldade neste mundo. Mas no contexto de uma comunidade cristã ou de um relacionamento familiar, a mentira aparece quando nós queremos esconder um erro, um pecado, algo que não está de acordo com a conduta que caracteriza a vida da ressurreição. Então, tudo começa com pequenas ocultações, escondemos coisas, e a mentira não é mais do que uma forma de ocultação da verdade. E começa sempre pequena, mas cresce depressa. É como o vírus. Só que, quando começamos a apanhar certas incoerências, o tal gato escondido com o rabo de fora, o que é que acontece? Começamos a desconfiar. E o que é que vem a seguir? O mentiroso ocultador dos pequenos pormenores da verdade defende-se com o "então, já não confias em mim?" E começa o jogo que rebenta com qualquer relacionamento. A forma de matar o problema de raiz é recorrer ao outro item, aquele item que é característica da nova vida e que é o perdão. A mentira é o que mais mata. O perdão é o que mais cura. Mas atenção a um pequeno pormenor. Lembram-se de eu ter dito que na segunda parte do versículo 13 me lembrava, me remetia para a oração do Pai Nosso? Se forem lá a Mateus 6, a parte da oração que este versículo me lembra, diz: "Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido." Ora, dizer isto no Pai Nosso é confessar. É reconhecer que pecamos. Num relacionamento, seja ele qual for, a confissão do erro é o primeiro passo para a restauração. E o perdão também é o primeiro passo para a restauração. Não me enganei, não. É sempre o primeiro passo. Quer num caso, quer noutro. Se eu sou o ofendido, o primeiro passo é perdoar. Se eu sou o ofensor, nesse caso, o ocultador da verdade, o primeiro passo é confessar. Deus sempre nos chama a dar o primeiro passo. E ambos são difíceis. Mas se não estivermos dispostos a pagar este preço, não há comunidade que resista. Não há casamento que resista. Não há família que resista. Não há negócio que resista. Não há emprego que resista. Retenham pelo menos estas duas palavras dentre a dúzia que eu falei na semana passada: mentira e perdão.
E não se esqueçam que o que torna a unidade possível é o amor. No versículo 14, nós lemos: acima de tudo, tenham amor uns pelos outros, pois é isso que nos une perfeitamente. É claro que eu gostaria que retivessem todas as outras 10. As 5 da lista que devem deixar de fazer, para além da mentira, e as 5 outras que vos devem caracterizar, para além do perdão. Então, por isso aqui fica a recomendação para reverem a mensagem do domingo passado. Mas agora é tempo de avançarmos no texto de Colossenses e entrar naquelas áreas de relacionamento específico que eu já referi atrás, a primeira das quais é a área conjugal. Depois de ter abordado a área do relacionamento comunitário, onde o apóstolo referenciou a ajuda mútua, o perdão, a paz e, no fim, a instrução e o aconselhamento mútuos através do louvor e gratidão a Deus, tudo, portanto, num contexto comunitário, que é evidente na expressão uns aos outros e que é repetida várias vezes neste capítulo. Depois disso, o apóstolo vai abordar então outras áreas de relacionamento que devem caracterizar de igual modo esta nova vida que temos em Cristo, a vida da ressurreição. Vamos então aos versículos 18 e 19. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como convém a quem crê no Senhor. Maridos, amem as vossas mulheres e não se irritem com elas. Antes de ir às recomendações às esposas, as irmãs desculpem, mas eu vou começar pelos maridos. Eu sei que a regra da etiqueta é primeiro as senhoras e também sei que o versículo 18 vem antes do versículo 19. Mas eu vou começar pelos maridos antes de falar às esposas. Talvez isso me dê a chance de ser ouvido pelas esposas se eu começar primeiro por nós, homens. E a instrução aos maridos é, em primeiro lugar, amem as vossas mulheres. Não sei se todos já meditaram o suficiente sobre isto, mas esta é daquelas coisas que até parecem óbvias, mas na verdade não são. Sobretudo se atendermos ao contexto e à época. Na nossa sociedade ocidental, nós damos por adquirido que se um homem casa com uma mulher é porque a ama. Na verdade, seja em casamento religioso ou não, uma das declarações que os noivos fazem é ou são juras de amor e de amor eterno. Prometo amar-te, até que a morte nos separe. Mas a verdade é que estas juras de amor, que são frequentes no namoro e estão presentes nos votos do matrimónio, elas são contrariadas pelo número de divórcios que acontecem todos os anos. Além disso, a verdade é que esta coisa do casamento por amor é algo relativamente recente na história da humanidade. E mesmo assim, só nas sociedades ocidentais. Não é que não existam histórias de amor nas sociedades antigas ou nas sociedades não ocidentais. A própria Bíblia contém algumas dessas histórias românticas. Mas essa não era a norma. Se nós olharmos para o contexto da época em que Paulo escreve estas instruções por inspiração divina e considerarmos os costumes desta civilização, então esta instrução faz mais sentido ainda. Primeiro, precisamos entender que nesta sociedade, da qual os irmãos de Colossos, a quem o Paulo escreve, fazem parte, a poligamia era a norma e a monogamia a exceção. Embora
já nessa altura, a monogamia fosse o ideal. Tanto que ela veio a fazer parte das qualificações para alguém se tornar líder de uma comunidade cristã, conforme nós vemos nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo e a Tito, que eram líderes novos de algumas dessas comunidades. Por isso, quando o apóstolo Paulo diz: amem as vossas mulheres, pode muito bem ser que, numa boa parte dos casos, se tratasse até mais do que de uma. Por outro lado, os casamentos eram normalmente fruto de negociação entre os pais ou parentes mais próximos, e não por escolhas de amor dos próprios cônjuges. Portanto, isto leva-nos a perceber o seguinte. Primeiro, este amor não é o amor que resulta da atração mútua que vulgarmente designamos por apaixonar-se e que na nossa sociedade ocidental parece ser a condição prévia a qualquer projeto de união conjugal. Não é nem sequer amor mútuo, algo que eu tenho porque o outro tem, ou algo que o outro tem porque eu o tenho. Do tipo, eu amo-a porque ela me ama e ela ama-me porque eu a amo. Por isso, eu posso dizer que este amor com que Paulo nos manda amar as nossas mulheres não é este amor que os noivos juram um ao outro no altar. Pelo menos não o é na prática, senão não haveria divórcio. Esse amor, que é a base da atração entre homem e uma mulher, na verdade é outra coisa. É paixão. A questão é que, na nossa língua, nós podemos usar a palavra amor para designar essa paixão, e isso sem estarmos a cometer um erro de português. Já no grego, que foi a língua em que o apóstolo Paulo escreveu esta carta, a palavra que ele usa é a forma verbal de ágape. Ora, ágape é apenas uma das 4 palavras que no grego podem ser traduzidas para a nossa língua como amor. E dessas 4, esta é aquela que tem o sentido mais elevado. E tem uma característica única que as outras não têm. Ela é de sentido único, isto é, altruísta. Ou seja, quando Paulo nos instrui a amarmos as nossas mulheres como uma das características da nova vida em Cristo, não está a condicionar esse amor à reciprocidade do mesmo sentimento da parte delas, da parte das nossas esposas. E a razão é porque ágape não é apenas um sentimento. Ágape é uma ação intencional de sentido único, e neste caso tendo como destinatário a minha esposa. E isto é de uma profundidade enorme. Vocês não estão bem a ver. É que, em última instância, isto significa dar a vida pela nossa esposa. Entre morrer ela ou morrer eu vou dar o peito às balas. Eu vou morrer para que ela sobreviva. Se vocês forem à Epístola aos Efésios, onde o apóstolo Paulo desenvolve esta instrução com maior profundidade, vocês vão ler este versículo. Os maridos devem amar as suas mulheres, como também Cristo amou a Igreja e deu a sua vida por ela. É por isso que eu não entendo que um marido que esteja a viver a vida nova em Cristo, a vida da ressurreição, chega ao ponto de ameaçar a sua esposa, seja de que forma for, nem que seja apenas dirigir-se a ela com palavras impróprias, os palavrões de que eu falei na semana passada, quanto mais de qualquer ameaça física, nem que seja só por palavras, quanto mais por ações. Eu entendo que uma pessoa que não foi transformada por Cristo, que não experimentou esta nova vida em Cristo, haja assim e pratique violência doméstica.
E a violência doméstica não é só física. Na verdade, ela começa sempre por ser primeiro psicológica e depois acaba por descambar, muitas vezes, para a violência física. Agora, sinceramente, eu tenho muita dificuldade, tenho mesmo, em aceitar que uma pessoa nascida de novo mantenha esta característica da velha vida. Posso admitir que o seu amor pela esposa não atinja o ideal de Deus, o ideal que Deus propõe para o marido. Mas que o marido, que experimentou a nova vida em Cristo, trata a sua esposa com palavras impróprias ou a ameaça com violência, dizendo que lhe vai fazer isto ou vai fazer aquilo, desculpem lá, mas alguma coisa não bate certo. E se calhar está na hora de cair de joelhos e clamar por misericórdia daquele que Ele e só Ele nos pode perdoar e fazer nascer nos nossos corações esse amor altruísta que nos leve a dar a nossa vida pelas nossas esposas. Cair diante dele, clamando: perdoa-me, 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 Senhor. Dá-me um coração puro e renova em mim um espírito reto. Irmãos, este amor com que Deus nos manda amar as nossas esposas não é um amor lamecha. É um amor altruísta. É um amor prático. É muito mais do que um sentimento. É mesmo cuidarmos e protegermos as nossas esposas em todos os sentidos. Mas a instrução não fica por aqui. O versículo diz ainda: não se irritem com elas. Esta também é uma palavra interessante. E as mulheres já vão começar a perceber porque é que eu comecei pelos homens. Ainda bem que esta é uma mensagem gravada. Assim, se na próxima semana aparecer alguém que não ouviu a mensagem de hoje, eu vou poder dizer para ouvir esta primeiro. Sobretudo se quer entender aquela que eu vou pregar para a semana. Porque hoje eu já não vou conseguir abordar o versículo 18, por mais que os maridos gostassem que eu o fizesse ainda hoje. Bom, a palavra traduzida aqui por irritar-se tem um significado interessante. Para além de irritar-se, tem o sentido de embirrar. Conhecem esta palavra? Nós usamos muito esta palavra aqui no Alentejo. Sabem que esta palavra também tem o sentido de azia? Sim, aquele ardor no estômago. Por que é que temos esta instrução aqui, amigos homens? Alguns já estão a pensar: pois, na verdade, as mulheres têm essa característica de nos dar a volta ao estômago. O livro de Provérbios também já fala daquela mulher ranzina que é como aquela goteira num dia de chuva que dá cabo da cabeça de qualquer um. Ping, ping, ping. Pois é, amigos. Mas isto não é desculpa. A instrução aqui não é só para aquela atitude, sei lá, de macho valente. Eu vou defender a minha esposa. Nela ninguém toca. Eu vou à frente e dou a vida por ela. Afinal, eu amo como o Senhor me ensinou. Não. É também suportar o pinga-pinga da goteira. A instrução não é nem para parar a chuva, nem para reparar a goteira. Nós, se calhar, preferimos que Deus nos deixasse reparar a goteira e pronto, acabou-se o ping, ping, ping. Mas não. O que Deus diz através de Paulo é: não te irrites. Não embirres com a tua mulher. Ou seja, a goteira vai continuar lá. Mas se nasceste de novo, se estás a viver a nova vida em Cristo, então Deus já te deu a condição de aguentares o pinga-pinga da tua mulher, da tua esposa. E isso sem te irritares, sem embirrares com ela. Porquê? Porque tu a amas.
Tu queres amá-la. Tu estás a amá-la. Porque, como eu disse e como expliquei antes, amar no sentido ágape trata-se de uma ação e não de um sentimento. É algo que fazes por ela. Portanto, irmãos, vamos amar as nossas esposas e acreditem, à noite vão ter a recompensa. E fico por aqui. Que Deus vos abençoe e façam o favor de ser felizes. Para a semana trataremos então do versículo 18. Uma boa semana para todos. Sei que sou nada e do pó eu nasci, porém tu me amas e morreste por mim. Perante a cruz eu só posso exclamar: eu sou teu, eu sou teu. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida. Oh Pai, eu sou teu, eu sou teu. Quando de joelhos te contemplo, Jesus, vejo tua grandeza e minha pequenez. Que posso dar-te eu apenas meu ser? Eu sou teu, eu sou teu. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida. Oh Pai, eu sou teu, eu sou teu. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida. Oh Pai, eu sou teu, eu sou teu.